Voltei, meus amigos, e dessa vez é para falar sobre a TBR de Primavera Magic, a maratona literária, ou então outubro. Já que muitos desses, né, uma parte, eu vou ler em outubro. E também tem livro que está de fora dessa maratona. Vou pegar aqui a minha colinha, mas é importante que vocês assistam o vídeo de apresentação da maratona, porque ele vai explicar melhor que eu, tanto como funciona, também como as categorias. E a primeira categoria é um livro que tem elementos de primavera na capa. Eu escolhi para esse O Primeiro Amor de uma Camponesa. Vejam se não é a primavera todinha aqui, cheia de florzinhas, com cores bastante vivas, apesar do fundo ser claro, aqui tem bastante rosa. Eu acho que o romance, né, romântico, ele fica bonito nessa estação, gente. Desculpa, mas existem filmes que passam no inverno, tipo os filmes de Natal, só que eu acho que a vibe não tem muito a ver. Principalmente filme gringo que neva, então não é nada real as pessoas ficarem com o pé afundando na neve, a pessoa mal consegue andar por causa da profundidade. E eu acho que é muito forçação. É, sim, uma época muito bonita, o Natal, mas o Natal é uma data comemorativa. Agora, o inverno, eu não acho que é toda essa vibe de alegria. Eu acho que é uma vibe mais psicologicamente falando, isso realmente acontece. Então, eu acho que o que mais combina, se for ali ignorar o verão, é a primavera. Não vou explicar tanto sobre ele, porque eu já falei disso no vídeo de book haul dos últimos meses, que vai estar aqui embaixo, assim como o vídeo de apresentação da maratona, que é pela Júlia, do Joanne Books, aqui na descrição. Em relação à segunda e à terceira categoria, eu tô na dúvida porque pode ser que se encaixem o mesmo livro, então eu não sei exatamente em qual colocar. Para isso, eu quero até uma ajudinha de vocês, caso vocês se sintam à vontade para comentar o que vocês acham melhor para encaixar, podem colocar aqui embaixo. A segunda é autor e cenário latino-americano, ou seja, a pessoa que escreveu é latino-americana e a narrativa se passa aqui na América Latina. Já a terceira, realismo mágico ou fantasia. Para ambas essas categorias, poderia se encaixar 100 anos de solidão. E assim, não é a primeira vez que eu coloco esse livro para ler em uma maratona. Inclusive, na maratona do mesmo tema, se eu não me engano, do ano passado eu coloquei, mas no ano passado foi totalmente um flop, né? Ultimamente eu tenho conseguido cumprir mais essas listas de TBRs e metas de maratona, então acho que nesse caso pode dar certo sim. Só que eu tenho que ver em qual dessas categorias fica melhor. Por isso que eu tô precisando de uma ajudinha. Se eu disser para vocês que eu sei explicar a narrativa desse livro, porque eu tenho interesse de ler, porque ele já é um clássico também. O autor é uma pessoa de que se fala muito. Aqui no Booktube muita gente fala desse livro, que é muito bom. Mas eu não sei o que acontece aqui, e é por isso que eu vou ler, né? Porque a gente descobre durante o processo. A gente tem muito aquela coisa de querer saber por antecipação, sendo que às vezes perde a graça se você saber também, né? Alguns livros, como esse daqui, que há muito tempo estão na minha lista, eu ouvi as pessoas falando há anos, me interessei e hoje em dia eu já não sei mais sobre o que é. De tanto que eu demorei, sabe? De tanto que enrola para acontecer. A quarta categoria é um livro voltado para o tema de Halloween, para toda a vibe de Halloween, mas para quem não gosta de Halloween, não concorda, não cultua, enfim, existe aí uma explicação do que seria essa categoria, que é um livro de thriller, suspense ou sobrenatural. Afinal, é sobre isso que o Halloween se trata, não necessariamente algo religioso. Nesse caso é agora que o Kindle vai entrar, porque o livro que eu escolhi eu vou ler por aqui e vou deixar a capa aqui para vocês verem, que é A Última Casa na Rua Needles. Como sempre, eu não lembro por que eu quero ler isso, a não ser pelo fato que foi o que mais me instigou, acho que é por isso que ficou na minha memória, que esse livro, eu não sei se totalmente ou em vários momentos, é narrado por um gato. E aí eu fiquei, Gente, como assim? Isso deve ser uma experiência, né? toda uma imersão diferente na história. Então é mais por causa disso que eu quero ler, já que eu não tenho aquela vontade de ler suspense. Ai, eu até, para vocês terem ideia, por conta da ansiedade, né? Eu não assisto filme de suspense, porque eu acho que psicologicamente não faz bem. Eu não iria aproveitar a narrativa, eu iria passar mal assistindo. Então eu nem vejo filme disso. Só que livro, como eu nunca tive experiência com isso, eu acho que não faz mal tentar.
Acho que também é totalmente diferente você assistir, porque você tá vendo as coisas. E eu não tenho uma imaginação fértil. Então eu acho que não vai rolar tanto isso. E também se acontecer, gente, eu simplesmente vou parar e vou largar. É simples assim. Como eu falei pra vocês, esse vídeo, além de ser sobre essa maratona, também é sobre o mês de outubro. E ainda no mês de outubro, eu pretendo ler um livro que é sim nessa vibe da categoria de Halloween, que se chama O Desespero. Nesse caso, eu não vou poder ler no aparelho Kindle em si, eu vou precisar ler pelo aplicativo do Kindle no meu laptop, porque faz muito tempo que eu comprei, então na conta eu já não tenho mais acesso. Então vai ser. É o que temos, né, gente? Mas eu lembro que naquela época eu fiquei interessada. É um livro do Stephen King, então já cria-se um interesse aí, porque ele é um autor muito reconhecido. Acho que todo leitor já passou pela fase de ouvir sobre e pegar um pouco de interesse. E eu lembro que na época em que eu comprei foi porque uma professora minha, do momento, né, que eu já não tenho mais aula com a Queen, ela indicou esse livro, contou alguns spoilers do que acontecia. Eu fiquei, uau, tô louca pra conhecer. E eu li, eu cheguei a começar o livro, mas eu não evolui muito. Eu cheguei até a parte que a professora tinha me contado. E depois disso eu fiquei um pouco, olha só que coisa estranha, né? Porque é de terror. Fiquei com dó das coisas que aconteceram. Então, eu parei de ler, assim. Eu deixei lá e nunca mais voltei. Isso já faz uns anos. Tipo, sei lá, acho que uns 3 anos isso. Pois é. E agora eu quero ler porque eu ainda estou interessada, né? Esse, no caso, como eu já passei pela experiência de ler um pouco, eu lembro sim sobre o que que é. Ele começa com uma road trip. Pra quem não sabe o que é road trip, é viagem de carro, tá, gente? É uma viagem um pouco até mais longa, então na viagem em si já acontecem coisas, né? Livros de road trip não necessariamente é só para um gênero, né? Nesse caso vai ser terror, mas também aconteceu em livro de romance romântico, também acontece em livros de memoir, né? Memórias, em livros de aventura. É bastante comum e muita gente gosta, é como se fosse uma trope, né? Por exemplo, no livro Carol, de Patricia Highsmith, acontece um momento ali de road trip, em que a narrativa continua ao mesmo tempo que a viagem segue. Continuando, que eu divaguei um pouco, começa numa road trip e já nessa viagem já tem umas coisas estranhas, né? É bem clássico de filme de terror, ter alguma coisa envolvendo estrada e que, ai, nossa, precisamos parar para abastecer. Eu não me lembro se tem uma cena dessa, mas vocês sabem, é bem comum. Ah, eu vou ter que parar aqui nessa cidade que não tem ninguém porque eu vou precisar de tal coisa, vou ter que comprar isso porque aconteceu um imprevisto. Sempre tem, né, gente? Bem comum. É o clássico. Eu não sei exatamente o motivo pelo qual, mas eles param ali numa cidade meio estranha, que, se eu não me engano, no lugar que eles estão passando ali de carro, é um lugar meio deserto, então não tem muita coisa. Só que eles param numa cidadezinha, um vilarejo, para um objetivo que eu não sei qual, mas vou relembrar. E lá eles encontram, se não me falha a memória, um xerife. E vai passando um tempinho, eles encontram uma criança também. Qual é o contexto disso eu não sei. Não tinha ninguém na cidade, só o xerife mesmo, só a polícia ali estava funcionando. E agora, por que essa criança estava lá? Não sei. Eu não lembro se essa criança é deles, né? Do casal que estava indo viajar, ou se essa criança era da cidade. Mas enfim, já começa a acontecer coisas complicadas. Mas que isso eu não evoluí, então eu não sei o que vai rolar, o que vai acontecer. Mas tô louca pra descobrir. A quinta categoria é de um autor nortista, ou seja, um autor da região norte. E para essa categoria eu não escolhi nenhum livro, afinal eu não sei por quê. Se isso não é um livro de biografia, ou se não é uma coisa que está explícita no livro, ou não é sobre isso, ou enfim, não está escrito na orelha, você não sabe de onde que o autor veio, você tem que pesquisar. E eu não lembro de associar nomes de autores com as regiões de onde eles vêm. Na minoria das vezes eu sei sobre isso, porque quando eu sei esse dado é porque eu pesquiso, é o autor que eu já leio. Não tenho título para por aqui, então mais uma vez, precisando da ajuda de vocês. Se vocês têm um nome de autor do norte para indicar, até pode ser com um livro específico ou só com um autor mesmo, e depois aí eu vou ver no catálogo que eu acho mais coerente com o que eu costumo ler. Eu gostaria muito de ler o seu comentário com essa indicação. Na sexta categoria, temos Mattia Pascal, pois é um livro recém-comprado, assim como consta no desafio. Esse livro lindo aqui, da editora Unesp,
que eu comprei no vlog, que tem aqui no canal e vou deixar na descrição. E sobre a narrativa dele eu falo no vídeo de book haul dos últimos meses, também aqui linkado. A sétima categoria é parecida com a segunda, né, que fala que o autor e o cenário, né, onde se passa a história, devem ser latinos-americanos. Nesse caso, devem ser africanos. Novamente, eu não sei o que colocar nessa categoria. Nesse caso, não é porque eu não conheço autores e não conheço títulos, é porque eu não tenho aqui comigo em casa. Então, eu poderia procurar na biblioteca, e é isso que eu pretendo fazer. Mas também gostaria de indicações, porque eu já vi aqui no YouTube pessoas falando, por exemplo, de Mayombe com Pepe Tela. Tem uns livros que estão sendo lançados, né, do outro continente, vindo para cá, que estão sendo, assim, extremamente comentados, estão dando muito certo por aqui, a narrativa está sendo muito bem recebida. O que as pessoas falam, né, sobre o que é a sinopse me interessa bastante, porém, eu não tenho em casa e na biblioteca talvez não tenha porque são muito recentes, mas eu posso procurar ou conseguir por outros meios, né? Talvez comprando pelo Kindle, quem sabe. Mas eu prefiro saber a opinião de vocês, novamente aqui embaixo. Essa interação de poder comentar é muito boa, porque essa maratona dura 3 meses. Vai começar agora, no finzinho de setembro, né? Mas vamos considerar aí a partir de outubro, que é quando eu pretendo começar a ler, e vai até dezembro, gente. Não sei o dia exato, mas não é até o final, se eu não me engano. Então, até lá, dá tempo de correr atrás e procurar títulos específicos. Eu sempre faço isso, deixo algumas categorias sem nada, tanto porque é muita coisa, né? São 14 categorias em que você vai escolher títulos e outras 3, né? Porque ao total são 17, de outros tipos de desafio, mas em relação a ações. Eu costumo deixar alguns em branco para ir completando conforme o tempo, porque também, às vezes, a vontade de ler uma coisa muda, você passa da vibe, você não quer mais ler o que você escolheu, então troca, vai para outra categoria, porque não necessariamente vou seguir a ordem. Então, até lá, eu tenho como ir atrás das indicações de vocês. A oitava categoria é um livro que está numa leitura coletiva na qual você está participando. Eu não estou participando de nenhuma por enquanto, então eu vou pesquisar pela internet, também vou pesquisar aqui por embaixo, se vocês souberem. Podem me falar que eu estou interessada em participar sim. E eu não pretendo organizar assim pessoalmente aqui entre as pessoas que eu conheço, porque eu acho muito trâmite. Por incrível que pareça, fica mais fácil você participar de uma da internet do que com as pessoas que você conhece, viu? Porque já é difícil conhecer outros leitores. Agora, leitores que estão disponíveis, menos ainda, né? A nona categoria, que é de um livro de um autor negro, eu já escolhi, que é O Segredo das Larvas, novamente pelo Kindle aqui. Vou deixar para vocês verem. E é um livro de distopia, mas eu realmente contei sobre ele no vídeo que está aqui embaixo. Na décima categoria, que é um livro protagonizado por uma criança, eu escolhi Reinações de Narizinho. Esse livro aqui tem uma edição bem grande, né? Que livro de criança geralmente é assim, enorme. Porque também, gente, para ter espaço para ilustrar, né? Eu acho que isso aqui não é preciso explicar tanto, que muita gente já sabe. Eu lembro que eu assisti o filme, gente, sobre isso. Eu amei demais. Quando era ainda a Emília, né? A Isabelle Drummond. Gente, a Isabelle Drummond pequenininha. E ela é mais velha que eu, caramba. E eu assisti o filme, né? Quando ela era Emília e tudo. Ah, é incrível, perfeito. Tô querendo assistir a série, né? Que a série é um pouco mais antiga, com outros atores, pela Globoplay. Dá pra assistir, porque a Globoplay libera algumas coisas, alguns conteúdos gratuitos, gente, por incrível que pareça. Esse daqui é só o volume 1. E se eu não me engano, o segundo volume tem na biblioteca da escola. E eu tô muito animada para ler esse daqui, porque eu não tenho em casa. Depois que eu terminar, eu começo o da escola. Ai, tô muito feliz. Gente, eu sei, né, aquele autor polêmico, que depois de um ele já vai ser cancelado, né? Essas coisas que acontecem atualmente. Mas assim como acontece cancelamento de pessoas que nem estão aqui para poder falar, né? Para poder admitir o erro, pedir desculpa e procurar consertar, procurar ser melhor. Além disso, também existe o separar autor de obra. E é isso que eu vou fazer, gente. Porque fazer o quê? Eu cresci com esse tipo de história aqui, eu gosto da história, sabe? Eu não preciso gostar de quem escreveu. A pessoa era ruim, mas era talentosa. A 11ª categoria é autora e protagonista feminina. Eu tô falando da Virginia Woolf. E assim, vai ser pelo Kindle, claro. O título que eu tô querendo ler para essa categoria, Mrs. Dalloway. 12ª categoria,
um livro de leitura obrigatória. Nesse caso, é no sentido de um livro que você precisa ler para a escola, ou para o vestibular, ou para a faculdade. E eu, para a escola, não sei que livro que é no próximo mês, né, outubro. Mas o de setembro já acabou, já foi o prazo, então não vou poder incluir. Mas um que eu sei que cai em várias listas de vestibular, já caiu, ou talvez vai ser colocado para cair em breve, e que eu tô devendo ler isso aqui, porque eu comecei o audiobook e não terminei até hoje, O Cortiço. Gente, eu acho que desde 2022 eu tô para ler esse daqui e não leio. Esse livro é uma narrativa naturalista, ou seja, tem como característica colocar comportamentos de animais como se fossem de humanos e comparar humanos a outros animais, porque o humano é animal também, mas a gente sabe que existe uma diferença por causa da racionalidade, por causa do desenvolvimento do cérebro, as atitudes, as escolhas, e que nem tudo é por instinto, que o instinto tem uma porcentagem bem menor, né, no ser humano, esse tipo de coisa. O cortiço, para quem não sabe, é um tipo de moradia. E é sobre isso que vai retratar aqui. Vai falar sobre as pessoas que moram nesse lugar, que é o cortiço, e cada um tem a sua vivência e vai falar sobre muita gente, muita, tipo, coisa de dezenas de pessoas, e cada um vai ter uma pontinha na narrativa, e são narrativas, assim, bem polêmicas, porque o naturalismo, ele fala de assuntos que muita gente evita falar, sabe? Aqueles assuntos que, se alguém cita na mesa, fica aquele silêncio. Para a 13ª categoria, romance de formação, temos Christine Leversdatter. Preciso falar que o link vai estar aqui embaixo. Na 14ª categoria, ainda aqui, temos, ou seja, a última categoria, né? Temos um livro que se passa num lugar com paisagem exuberante, e eu escolhi aqui Anne de Avonlea. Eu não sei se Avonlea tem uma paisagem tão exuberante, tão bonita e tão descrita, né? Porque no primeiro livro, Anne de Green Gables, se fala muito sobre a paisagem. A Anne fala o tempo todo sobre isso. E olha, eu adoro ler essa parte. Eu pensei que esse livro eu iria me irritar lendo, porque muita gente fala, né? A Anne fala demais, descreve demais, e essas são as coisas mais legais, gente. Esse é um livro surpreendente, assim. A série é muito boa, mas o livro, mesmo que ele seja do século XIX, ele é tão à frente do seu tempo, e é tão bonito. A escrita é muito boa, o que é falado nele, ai, é lindo, é lindo. Queria que fosse tudo verdade. Só que eu acho que, assim, a Anne, por mais que tenha mudado de lugar, mudado de onde ela for morar, eu não acho que ela iria se prestar a ir morar numa cidade, num lugar, né, que era Green Gables, não tão bonito quanto. Então, eu tenho por mim que Avonlea vai ser uma paisagem tão exuberante quanto a do primeiro livro. Essa é a minha expectativa. Se for errado, sinto muito, porque já tá na categoria e eu preciso continuar, não é mesmo? Afinal, é uma série enorme. Vamos ver até onde eu tenho paciência de seguir. Nas últimas 3 categorias, que já não são mais em relação a títulos, são em relação ao que você fazer durante a maratona, vamos pela 15ª. Assistir um filme com cara de primavera. E o escolhido, que eu tô muito na vibe de assistir filmes da Barbie, eu quero reassistir todos que eu tenho acesso, também para dar uma estudada ali no inglês, no espanhol, pelo listening, ouvir. Barbie, a Pequena Polegar. Eu acho que tem super a vibe de primavera. A 16ª e a 17ª categoria são ler em um lugar bonito e ler fora de casa. Ler em um lugar bonito é muito subjetivo? É, mas eu tô na dúvida de que lugar bonito é esse que eu vou escolher, eu não sei. Ler fora de casa é de boas, porque eu tô acostumada. Direto eu parava numa praça aleatória, abria um livro e ficava ali durante um tempo, antes de voltar para casa depois da aula. Mas eu não sei não, hein? Como é que vai ser isso? Ainda tenho que decidir o lugar exato, porém com certeza vou cumprir. Esses 3 últimos desafios eu acho que são os mais legais e os mais empolgantes, assim, para mim, porque é direto no agir, sabe? Porque você escolher um título de um livro não necessariamente significa que você vai fazer. Pelo menos você tem a intenção de ler, né? Mas aí pegar o livro e ler é outra coisa. Já que eu tô precisando ler 14 livros, acho que é bom correr, né? Então, gente, se me derem licença, vou lá correr atrás do meu.